Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Algumas considerações a respeito do governo Sarney, que a gente já viu, algumas coisas, a gente vai revisar o que a gente já viu e vai dar uma especificidade ao plano cruzado. Posteriormente, a gente vai ver outros planos econômicos, ok? Nessa época, houve diversos planos econômicos, todos eles desastrosos, certo? Não deram muito certo, só diminuíram temporariamente a crise econômica, que era uma grande inflação, porém depois a inflação voltou a subir, então não foram planos interessantes. Porém, vamos estudar, ok? Damas, cavalheiros, coisas que a gente já viu, que a gente já sabe, que a gente tem em mente, vocês já aprenderam sobre o governo Sarney, que agora a gente só vai revisar, só vai relembrar. Primeira situação, a gente já sabe que ele foi o primeiro governo depois dos generais presidentes, depois da ditadura, certo? A gente já sabe que ele foi o primeiro presidente civil, certo? O primeiro presidente da redemocratização. Porém, a gente sabe também que Sarney ele não ganhou a eleição para presidente. Na verdade, ele concorreu como vice de Tancredo Neves, ok? Tancredo Neves, ele ganhou as eleições, certo? José Sarney era vice dele, porém, entretanto, apesar disso, Tancredo Neves sofria com problemas de saúde, tinha graves problemas de saúde e faleceu antes de chegar a assumir a presidência. Sendo assim, como Tancredo falece, quem vai assumir a presidência é o seu candidato a vice-presidente, ou então José Sarney, que vira ali o primeiro presidente da República após a saída dos governos militares, né? O primeiro presidente civil. Lembrando ainda que essa eleição que elegeu Tancredo Neves e Sarney como vice foi uma eleição ainda indireta, foi a última eleição indireta aí que tivemos no país até hoje, ok? Então, sabemos que o José Sarney foi o primeiro presidente civil, foi o primeiro governo civil, certo? Sabemos também que o regime militar deixou o país em uma crise econômica, ok? Então a gente tinha alta inflação, certo? Então foi uma característica desse período a alta inflação. O que é uma alta inflação? É quando o valor do papel moeda está caindo muito. A inflação é justamente essa perda de valor do papel moeda, né? Do dinheiro. Por exemplo, com R$ 5 você comprava algumas coisas no início do ano. Agora você está comprando menos coisas. Então, o poder de compra que R$ 5 tinha diminuiu. Então, seja, esse dinheiro perdeu valor, ou seja, está sofrendo um processo de inflação. Nessa época do governo Sarney, a gente chamava algo, era o que acontecia, o que a gente chamava de inflação galopante, ou seja, a inflação era extremamente alta, era 250% ao ano, 450% ao ano, ok? Então vocês vão ver a quantidade de algarismos que tinha em uma nota, certo? Eu coloquei uma nota só para exemplificar a situação, mas é importante salientar isso. Aspectos do governo Sarney, crise econômica, ok? Inflação altíssima. Isso aqui não é um W, isso aqui é um N, tá? Inflação altíssima, ok? Dentre outras coisas, dentre outras medidas, um dos tópicos recorrentes no governo Sarney, nos planos econômicos, foi o congelamento de preços. Como eu sinalizei na aula, algumas aulas atrás, que eu falei da redemocratização e sinalizei sobre o governo Sarney, congelamento de preços, em geral, não funcionam, ok? Elas, em geral, causam o desabastecimento. Por quê? Porque se o custo de produção de um bem de consumo está ficando cada vez mais alto e eu não posso vender esse bem de consumo em um valor elevado, ou seja, para manter minha taxa de lucro, vai fazer com que
eu não queira produzir esse bem de consumo, queira produzir outra coisa, certo? Algo que me gere lucro. Todo mundo investe para ter algum retorno de volta, ninguém investe para ter prejuízo. Então, o congelamento de preços faz com que acabe com o lucro de quem produz, certo? Nesse sentido, quem produz vai querer produzir coisas diferentes. Então, aquele produto vai ficar sem quem o produza, ou seja, ele vai faltar aquele produto na prateleira do supermercado ou na loja, entendeu? Então, congelamento de preços, em geral, causa uma crise de desabastecimento. Outra característica importante do governo Sarney é a Constituição de 1988. É ele que promove a Constituinte. Ele que vai mudar, aí vai ser durante o governo dele, né, na verdade, que vai se mudar a Constituição, que foi lá do governo dos militares, ainda estava em vigência. Agora vai ser substituída da Constituição de 1988, ok? Bom, agora vamos especificamente focar em aspectos do plano cruzado. Bom, pessoal, o que foi especificamente o plano cruzado? O plano cruzado é o nome popular dado ao plano de estabilização da economia, certo? A economia estava fora de controle, ela precisava ser estabilizada, certo? Então foi criado o plano de estabilização da economia, ok? O governo viu que a economia estava muito ruim, a gente precisava mudar diversas coisas, certo? Então vamos fazer algumas alterações. E por que o plano de estabilização da economia ficou conhecido como Plano Cruzado? Por causa de uma de suas medidas mais importantes, a substituição da moeda, a mudança da moeda. A nova moeda é o cruzado, ok? Dentre outras coisas, essa moeda valia 1000 vezes mais que a moeda anterior, certo? Então ela cortava 3 zeros da moeda anterior. Perceba que mesmo assim, as notas elas tinham valores extremamente altos, ok? Por exemplo, aqui essa é uma nota de 50 mil cruzeiros, ok? 50 mil cruzeiros em uma nota só, certo? Isso para mostrar que o cruzeiro era totalmente desvalorizado, então ele precisou ser substituído pelo cruzado, certo? Nisso retirava as 3 zeros, dizia que um cruzado valia 1000 cruzeiros, então conseguiu-se diminuir o valor da nota, né? A nota, o papel moeda em si, começou a valer um valor mais próximo ao dólar, ok? Segunda medida, a inflação era muito alta. Isso fazia com que os salários ficassem defasados muito rapidamente, certo? Ou seja, a pessoa ganhava um salário mínimo, esse salário mínimo no começo de um mês tinha certo poder de compra, no final do mês ele já tinha um poder de compra menor. Então precisava de reajustes constantes, vamos dizer assim. Então esse plano ele criou o gatilho salarial. O que é que significa? Que toda vez que a inflação atingisse um certo valor, no caso do plano cruzado era 20%, certo? O salário seria reajustado de acordo com a inflação, ok? Isso parece uma solução muito legal, certo? Por quê? Bom, a inflação subiu, a gente reajusta o salário automaticamente, tudo certo. Só que o que é que acontece? Um dos fatores que ajudam a aumentar a inflação é a quantidade de papel moeda utilizada, ok? Então, quando se aumenta os salários sem haver o aumento da economia, vai ter que se produzir mais papel moeda que representam a riqueza de uma economia que não aumentou. Ou seja, a gente aumenta a representatividade de dinheiro, certo? Os papéis moedas, mas não aumentam a riqueza que esses papéis moedas representam. Sendo assim, cada papel moeda representa uma quantidade de riqueza menor. Ou seja, o papel moeda desvaloriza. E o papel moeda desvalorizando é justamente o que causa a inflação.
Ou seja, apesar do gatilho salarial aparentar ser uma solução viável para manter o poder de compra do trabalhador, do assalariado, ele, na verdade, a longo prazo, acabava acelerando a inflação, fazendo com que a inflação fosse aumentasse mais rapidamente, ok? Então, na medida que o gatilho salarial ia aumentando, levava cada vez menos tempo que o gatilho salarial fosse ativado, ok? Então, não funcionou. A princípio pareceu uma boa ideia, tanto que foi implementado, mas não era efetivo, não funcionou, ok? E o já falado, o já mencionado, o já citado congelamento de preços, né? Os preços de alguns produtos estão aumentando, então o que acontece? O presidente vai e baixa uma lei e diz, ó, esse preço não pode aumentar mais. Isso é algo desastroso para a economia, certo? O Estado intervir assim tão diretamente, ó, esse é o valor máximo desse produto, isso é muito complicado. Isso gera o desabastecimento daquele produto, certo? Se o produtor ele acha que não vai conseguir vender aquele produto por um preço que compense, porque a lei o proíbe de fazer isso, ele simplesmente vai deixar de produzir aquele produto, ok? Deixar de produzir aquele bem de consumo. Então, aquele bem de consumo não vai estar disponível quando alguém quiser comprar. Ou seja, vai gerar o desabastecimento, certo? É o que a gente vê em diversos países aí que adotam esse tipo de prática. Falta um produto na prateleira, ok? Não tem remédio, não tem comida, etc. Por quê? Congelou os preços e fica inviável produzir aquilo, ok? Então, aspectos que a gente tem que lembrar do plano cruzado, certo? Primeira coisa, o nome do negócio mesmo é Plano de Estabilização Econômica, ok? Que ficou popularmente conhecido como Plano Cruzado devido à mudança da moeda, que antigamente era o cruzeiro e passou a ser o cruzado, ok? Uma das medidas que caracterizam o Plano Cruzado é essa mudança de moeda. Beleza. Outra característica importante do plano cruzado foi o gatilho salarial, que reajustava automaticamente os salários em 20% toda vez que a inflação também chegasse aos 20%. E por último, o congelamento de preços, certo? Os preços dos produtos aumentavam muito rapidamente, o presidente baixou uma lei através desse plano que proibia o aumento dos preços dos produtos. Bom, você já sabe, isso não dá certo. E de fato, o plano cruzado, ele a princípio, no primeiro mês foi uma maravilha, deu tudo certo. A inflação reduziu, ficou até negativa, né? Alguns centésimos ali negativo. Porém, essas medidas, a médio e a longo prazo, elas são totalmente desastrosas. O plano cruzado, ele não deu certo, ok? Bom, pessoal, para essa aula é isso. A gente relembrou um pouquinho dos aspectos do governo Sarney e estudou o primeiro plano econômico aí, certo? Vai haver outros planos econômicos e a gente vai estudá-los nas próximas aulas, ok? Até a próxima aula.